Afinal de contas, isso pode ou não ir para a minha compostagem? Essa é uma grande dúvida que muita gente tem, se o material pode ou não entrar no processo de compostagem. E eu vou te explicar agora o que pode e o não entrar na compostagem. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou esperar um pouquinho para a galera ir entrando. Silvana, muito bom dia a todo mundo. Vamos falar hoje sobre os insumos, os materiais orgânicos que podem ou não ir para a compostagem. Essa é uma dúvida que muita gente tem. Vamos só esperar um pouquinho. Silvana, fala para mim, você já faz compostagem? Aproveita que está só eu e você aqui. Diz para mim sim ou não se você faz compostagem ou não. Bom dia. Bom dia. Até minha mãe entrou. Bom dia, mãe. Você faz compostagem em casa aí, dona Marilene? Conta para mim. Já tem a sua composteira? Não, mas quero muito aprender, legal. Eu vou falar hoje também, Silvana, existem algumas técnicas, existem muitas técnicas de compostagem, na verdade. Desde você compostar, desde você produzir um adubo que seja realmente sólido, que você pode agregar nas plantas, tem o minhocário, já está no caminho bom. Tanto quanto aqueles que são líquidos. Então a gente pode usar diversas formas de compostagem. Mas deixa eu começar então aqui. Bom dia, bom dia. Eu coloquei uma foto, né? Acredito que todo mundo viu essa foto. Eu coloquei uma foto para chamar vocês para a semana do melhor adubo do mundo, né? Que vai acontecer na semana que vem. Tudo bom, Tarek? Estamos falando sobre compostagem orgânica. E nessa foto com relação à compostagem orgânica que eu coloquei para chamar vocês para o evento, eu gostei dela por questões dela ser bem polêmica. Né? O que acontece? Ali muita gente acredita que não pode usar... Fala, Michael. Muita gente acredita que não pode usar a casca de frutas cítricas. Acredita que não pode usar casca de cebola ou alimentos com cheiro muito forte, ou até mesmo carne. Existem várias crenças relacionadas a isso, várias ideias de que isso não pode ser usado de forma alguma. Mas quando a grande verdade é que existe um tipo de compostagem, um tipo de compostagem para cada material que você vai usar. E é muito interessante você entender qual tipo que você precisa para a sua residência, para que você consiga separar perfeitamente o modelo de insumo que você vai usar. Aqui eu já vi uma dúvida aqui, foi até a minha mãe que colocou aqui. Deixa eu ver o que ela falou. Que não faz porque tem medo de larva. Ela não faz compostagem porque tem medo de larva. E aí, Fred? Ela colocou que não tem compostagem por medo de larva. O que acontece é o seguinte, nem toda compostagem dá larva. E nem toda larva, na verdade, todas as larvas que aparecem no modelo de compostagem, você pode escolher, tá? Esse é o mais importante. O legal de você conhecer bem os processos de compostagem é que você pode optar por deixar as larvas aparecerem ou não. Porque elas fazem parte da decomposição. Se você deixar um ambiente que seja bom para que elas se reproduzam. Se não, você pode escolher fazer um ambiente um pouco mais agressivo para elas e elas vão embora. Vou voltar para o assunto aqui que seria os insumos, tá? O que acontece? Eu usei aquela foto para chamar vocês para a semana da Jornada do Melhor Adubo do Mundo, para convidar vocês, que é um balde jogando dentro de um buraco, né? Você já tem o primeiro impacto para muita gente. As minhocas para pescar, legal. Muito boa. As larvas para pescar. Pô, excelente, elas são boas. Que tem lá, você tem a foto com a casca da laranja, que é bem colorida, já chama atenção, muita gente já olha aquilo e fala assim, ué, mas vai ensinar a fazer compostagem e tá colocando casca de laranja, mas que tipo de treinamento é esse? Que tipo de jornada é essa que vai colocar casca de laranja para fazer compostagem? E aí você tem uma foto, e quando você olha melhor, a foto é a casca de laranja caindo dentro de um buraco. E aí que o pessoal fica louco mesmo, aí que a maioria das pessoas fica louca. Não é possível que ele vai fazer um processo de compostagem colocando casca de laranja dentro do buraco. Mas eu sempre ouvi falar que isso é impossível, que isso não existe, etc e tal. E aí muita gente ainda me manda mensagem. Olá, olá. Muita gente ainda me manda mensagem dizendo assim, poxa, você está ficando maluco? Que tipo de técnica você vai ensinar? E a grande verdade é que existe uma técnica de compostagem que recebeu o nome carinhoso de vermicompostagem, que é nada mais, nada menos do que nosso minhocário antigo. E é a vermicompostagem. O que acontece é o seguinte, para as minhocas, tem muita gente que acha até que as minhocas são chatas, eu já ouvi até falando isso, foi até essa semana. Alguém me falou assim, cara, eu desisti de fazer compostagem com minhoca, porque as minhocas são muito chatas.
tá? Elas não aceitam um monte de tipo de material, elas morrem, elas fogem, elas vão embora da minha compostagem, elas somem, elas são atacadas por sanguessuga. E o que na verdade acontece é que existem realmente alguns alimentos que quando são colocados dentro da tua vermicompostagem, que é a compostagem com minhocas, fazem mal a elas, principalmente materiais que deixam o sólido muito ácido, né? E a gente viu aqui até ontem, eu falei que eu perdi a grande parte das minhas minhocas porque eu deixei o solo ficar muito ácido e apareceram sanguessugas, e deixa o solo muito ácido, ou então aquecem o solo, né? Normalmente não, no processo de compostagem, a primeira fase do processo de compostagem chama-se fermentação, que é onde ganha-se muito calor, e muito calor mesmo ao ponto de, se você usar uma compostagem termofílica, uma compostagem que trabalha com calor, fazem tanto calor ao ponto de até tirar os patógenos daquele processo de compostagem. E é legal, você deixa a tua compostagem estéril, você tira patógenos. Em alguns casos a temperatura fica tão elevada e tão constante que até sementes de plantas daninhas, de ervas daninhas que você teria ali, vão embora. Então, para a questão da minhoca, as frutas cítricas, as cascas cítricas ou com cheiro muito forte ou que vão fazer a fermentação, fazem mal para elas. Por isso que essas compostagens chamadas de vermicompostagem, onde você utiliza 100% minhocas para poder compostar, produzir o seu adubo, acabam você tendo que tirar esse tipo de insumo. Porém, existe também uma possibilidade de você colocar isso de uma forma diluída. Por exemplo, se você pensar num pé de limão, vamos pensar num limoeiro, você tem um limoeiro lá no teu jardim e você não colhe os limões daquele limoeiro. E aqueles limões vão cair junto com as folhas no solo ali embaixo daquele limoeiro. Ou tem uma outra fruta cítrica, enfim, laranja, limão, eles vão cair no solo. Você acredita que ali embaixo pode ser que não existam minhocas naquele solo? Pode ter minhocas ali embaixo. O que acontece é o seguinte, é importante que elas tenham a opção, ou a possibilidade dentro da tua vermicompostagem, dentro da tua compostagem com minhocas, de elas saírem de perto de um local, né, de elas terem um local suficiente para que elas saiam quando aquele local tiver com uma quantidade de pH muito ruim nela, quando tiver muito ácido, ou esteja fermentando com muito calor. Então essa possibilidade das minhocas poderem subir e descer para equilibrar talvez a quantidade de umidade dentro daquele solo, ou a possibilidade delas terem que descer quando o topo da tua compostagem está muito quente. Né? Pensa no solo, pensa na natureza. Eu gosto sempre de pensar na natureza como uma grande professora disso tudo, como um grande laboratório. Você pensa assim, poxa, existem minhocas na natureza, e todo mundo fala que é proibido colocar casca de laranja, ou casca de cebola, ou alguma planta que tem um cheiro muito forte para compostar. Mas, poxa, será que essas plantas não existiriam na natureza? Ou não existiria uma outra planta que também teria características que poderiam colocar o mesmo ambiente para as minhocas na natureza? E o que será que elas fazem quando isso acontece? Poxa, eu sou uma minhoca, e por que as minhocas saem de noite? Isso eu vi esse dia até no programa da Luna, cara, um desenho animado, minha filha vendo. Por que as minhocas saem de noite da Terra? Foi na Luna ou foi num outro desenho animado desse aí? E aí foi bem legal, porque faz todo sentido. Por que as minhocas estão dentro da terra, lá minhocando a vida delas? Porque elas precisam de umidade, que elas têm que manter o corpo úmido, e elas precisam se esconder ali e se proteger. Quando chove ou quando o sol vai embora, elas podem ir à superfície para poder acelerar talvez um local que ela precisa se locomover de forma mais rápida, elas vão até a superfície. Então o grande lance delas, elas estão sempre controlando a temperatura e controlando o pH do solo onde elas vivem. Então se você coloca a compostagem com frutas cítricas, pode atrapalhar as minhocas. Deixa eu só ler uma pergunta aqui do Noguiar. Coloquei semente de abóbora e não sabia que nascia. Conclusão, nasceu uma plantação que levantou a tampa. Cara, esse é um efeito colateral da compostagem, um dos que eu mais gosto. Propositalmente eu coloco as sementes junto na minha composteira, porque normalmente aquele ambiente ali da compostagem de estar úmido, rico em nutrientes, etc., principalmente por estar úmido, tá? Porque as sementes quando germinam não tem nem raízes suficientes para poder absorver muitos nutrientes, até porque elas têm lá um armazenamentozinho de nutrientes no começo. Mas isso faz com que elas germinem, e aí eu vou lá depois, tiro elas e vou plantando em outro lugar. Se você deixar na compostagem ali, você pode até fazer ledas de compostagem para fazer uma horta por cima e plantar em cima da tua compostagem. Tem muita gente que faz isso, faz um preparo do solo de uma matéria que eles chamam de mulch, de matéria orgânica morta, esperam passar aquele processo de fermentação, fazem umas camadas bem legais
e preparam a horta toda em cima da compostagem, já com as sementinhas plantadas ali. Essa é uma excelente ideia. Eu tive também muita semente de abóbora nascendo aqui em casa. Sementinha de tomate, cereja também, aí quem quer a dica. Então você pode usar, então você tem que tomar cuidado com os cítricos e com os insumos de cheiro muito forte por conta da minhoca. Mas a minhoca é um processo de compostagem chamado de vermicompostagem, que é um dos processos que você pode fazer. Existem outros processos de compostagem que não usam a minhoca diretamente. Dentro do treinamento tem uma técnica, que foi até a primeira técnica que eu aprendi lá atrás, há muito tempo atrás, em que a gente não inoculava, não colocava minhocas para fazer parte do processo, mas que elas acabavam depois aparecendo, não de forma espontânea, mas elas acabavam migrando do solo para a nossa compostagem, porque elas depois de um período encontravam um ambiente propício para se reproduzirem. E não era nem minhoca californiana, era minhoca mesmo nativa talvez, ou minhoca mesmo do chão, que vinha para a nossa compostagem. Então assim, esse processo de compostagem, que eu estou falando aqui agora, que é a compostagem das leiras, ele não necessariamente utilizava as minhocas como o centro das atenções ou como o grande agente lá que ia fazer a transformação daquela matéria orgânica em adubo orgânico. Ele usava micro-organismos, fungos, que a gente arranjava com os inoculantes. Tem uma técnica também que é muito utilizada de enriquecimento de solo, onde você vai buscar na floresta, através de umas iscazinhas, e faz um preparo bem legalzão, de tipo um biofertilizante, mas não é um biofertilizante, é um inoculante. Você prepara o inoculante para você colocar na tua compostagem e aí aqueles micro-organismos darem aquela pressão que você precisa na compostagem para ela poder acelerar um pouco mais o processo. Deixa eu só ler mais uma pergunta aqui. Que, pessoal, pode ir mandando pergunta, eu vou falando, interrompendo e respondendo as perguntas, porque eu acho que esse é um grande ganho que a gente tem de fazer uma troca aqui e ficar mais enriquecida a live aqui. Tem uma pergunta. Não fica muito forte plantar em cima da composteira? O problema não é nem ficar muito forte, não. O problema de você plantar em cima diretamente da composteira e só da composteira é que a quantidade de umidade e a estrutura que as plantas precisam para poder se desenvolver não vão ser o suficiente. Então, normalmente, você faz a composteira lá e não faz ela muito alta. Ou então, antes de você plantar, o que você faz? Você abre a tua compostagem para que fique uma camada não muito grande e aí a planta tenha a opção de, talvez, germinar na composteira e lançar as raízes dela para o solo. Porque o que acontece ali na compostagem como um todo? A compostagem é um processo natural que a gente acelera, porque a gente precisa acelerar ele para poder ter resultados mais rápidos. Então imagina só, vou usar a floresta de novo como um grande professor, como um grande laboratório. Imagina que você está, eu tenho até um vídeo aqui, acho que no canal, eu andando na floresta e mostrando o solo da floresta e algumas percepções que eu tive um insight naquele momento sobre o solo da floresta. Mas se você for fazer, eu devo fazer uma trilha essa semana, tá? Eu aproveito e abro lá talvez uma live para a gente trocar uma ideia sobre o solo de floresta, para vocês poderem ter uma ideia um pouco mais natural sobre tudo isso. Quando você está caminhando na floresta, você pode analisar que a trilha, uma trilha mesmo, raizona mesmo, a trilha é coberta de folhas. E ela é coberta de folhas secas, úmidas, inteiras, quebradas. Ela é coberta de folhas porque as folhas das árvores vão caindo. Até agora eu não falei nenhuma novidade. É mais questão de percepção. Você está na floresta, tem um monte de árvore, as folhas vão caindo e vão se depositando em cima do solo. Você percebe que a parte de cima das folhas ali, a parte de cima do solo, as folhas são grandes. Você até aperta elas e sente que elas são crocantes, né? Elas fazem um crackzinho. E à medida que você vai abrindo ali aquela camada do solo, você vai vendo que elas vão mantendo um grau de umidade mais elevado e vão se degradando. Até que você chega realmente no solo propriamente dito e você vê que existem vários pedacinhos pequenos de folha e uns pedacinhos pretos que você não sabe mais o que é. Se era uma folha, se era um galho, se era um bicho que morreu. Não dá mais para ver o que é. E aí depois você chega realmente no solo, onde você faz um corte, imagina aí, vamos imaginar. Faz um corte no solo que você vê lá que a camada mais alta ela é pretinha e mais para baixo ele vai ficando mais arenoso talvez, ou com mais argiloso, né, com mais argila, com mais areia. E aquela camada, e você tem uma camada de matéria orgânica ali em cima. A ideia que eu falei com relação de você plantar em cima da compostagem funciona mais ou menos dessa forma, né? Você não vai plantar em cima de um monte de 1 metro de altura e esperar que aquela plantinha ali em cima possa crescer ali em cima daquele monte. Não é impossível, né? Se você plantar... O que era mesmo? Uma vez eu plantei bucha vegetal, a própria abóbora,
batata não ficou muito legal, mas a gente plantou num montezão grandão assim, elas até seguiram. E uma vez que o monte está curado, né, o já maturado, para não queimar as raízes. Então você pode usar, mas a ideia é que você use uma camada mais fina para deixar as raízes poderem chegar num local onde elas vão se fixar melhor e vão ter mais umidade retida e vão ter uma possibilidade melhor de crescer. Tá? Isso tudo que eu falei foi só para responder a pergunta do projeto Resíduo. Tá? Deixa eu ver se tem mais uma aqui. Minhoca realmente não é o meu objetivo principal, por isso eu não respeito muito de não colocar os cítricos. Meu objetivo é fazer compostagem. Mas mesmo assim as minhocas resistem. Elas resistem, cara. E isso que é legal. Quando você faz a compostagem como um processo pensando nos micro-organismos, fungos e bactérias, a minhoca ela acaba aparecendo, né? Você não precisa se preocupar muito com minhoca. E tem muita gente já dizendo isso mesmo, tá? Você está falando aqui, eu ouvi essa semana algumas outras pessoas falando, né? As pessoas vêm falando sobre isso. As minhocas são um pouco mais delicadas em determinados momentos e você acaba perdendo elas e se frustrando. Então, quando você faz a compostagem focada um pouco mais nos micro-organismos, nas bactérias, as minhocas acabam vindo, legal, mas elas não são o teu foco ali na produção. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Poderia indicar uma boa composteira para ser usada em apartamento? Olha só, o Mirtes, deixa eu te falar. Na segunda aula da Jornada do Melhor Adubo do Mundo, que vai acontecer na semana que vem, as aulas vão ser... Agora eu esqueci a data, depois eu boto aqui embaixo nos comentários. Vão ser 3 aulas e as 3 aulas vão acontecer na semana que vem. Na segunda aula eu vou mostrar para vocês como entra na internet e escolhe uma composteira para apartamentos. Então assiste a segunda aula, que aí vai ter lá bonitinho o passo a passo, aonde você entra no Mercado Livre, o que você escreve, o que você leva em conta na hora de comprar a tua composteira de apartamento. Enfim, eu vou dar uma aula, a segunda aula é focada em composteira de apartamento, para vocês poderem ter uma ideia de como comprar, indicar e olhar. E aí depois eu vou te responder essa pergunta de uma forma muito melhor. Tá? Dá uma olhada lá, não perde lá a segunda aula que vai rolar na semana que vem sobre compostagem da semana da Jornada do Melhor Adubo do Mundo. Bom dia, posso colocar minhoca do quintal ou precisa ser uma espécie específica? Fabiana, essa é uma pergunta muito legal. A minhoca californiana, ela é, de acordo com os estudos, análises que todo mundo pratica no mercado de compostagem, ela é tida como uma minhoca que melhor decompõe a matéria orgânica, com relação à velocidade do que ela come os alimentos orgânicos da compostagem e faz o humus de minhoca. Por isso que utiliza-se a minhoca californiana. Porém, toda minhoca que você tem no quintal, ela vai fazer o mesmo processo da californiana. Talvez o resultado dela não seja tão bom quanto da californiana, mas você vai ver também nessa segunda aula da Jornada do Melhor Adubo do Mundo, na semana que vem, que você pode comprar as minhocas californianas pela internet também. Vou mostrar isso tudo num pacote, lá, um combo. Como é que você compra a composteira, a minhoca californiana e tudo isso. Tá? Mas você pode usar também a minhoca que você encontra no quintal. Tem minhocuçu, tem diversas outras minhocas que podem ser usadas. Assim como você também pode usar outros animaizinhos. Eu já falei aqui há alguns dias, em algumas lives antigas, existem compostagens hoje chamadas você utiliza só gongolos. Ao invés de usar minhoca, eu uso o gongolo, sabe qual é o gongolo? Aquela centopeiazinha, como o agente que vai decompor a matéria orgânica para produzir o humus. Tem barata também, e barata aqui a gente sempre pensa naquela barata vermelha, nojentona, que aparece em casa, que vem voando lá daquele jeito errático, né? Eu vi até uma piada esses dias que não existe nenhum macho que resista ao voo de uma barata voando. Um negócio desse assim, que na hora que a barata chega voando, todo mundo dá um gritinho e sai correndo. Mas você pode usar baratas também para decompor os materiais, é normal assim. Ó, o projeto Resíduo vende caixa de compostagem, já está aproveitando para fazer o jabá dele aí. Ó. Oi, gente, eu vendo caixa de compostagem biodigestora, se quiser ter uma e me apoiar, antes de ir no Mercado Livre, fale comigo. Depois, pessoal, ó, Projeto Resíduo tá colocando aí. Projeto Resíduo, aproveitando que você está vindo aqui fazer um pitch de venda, já faz um para mim também aí no teu. Se alguém quiser aprender o processo inteiro de compostagem da caixa e os outros completos, tem a Jornada do Melhor Adubo do Mundo na semana que vem e tem o meu treinamento, tá? Então vamos fazer uma troca. Você está fazendo a propaganda aqui, faz a minha propaganda para você também, não tem problema. O importante é que todo mundo pense em compostar. Isso eu acho que é a grande missão aqui. E aí, vou voltar para o tema aqui sobre insumos. Vamos lá, existe uma regra clara que qualquer material orgânico pode ser usada na compostagem, tá? Simples assim.
Ô, Clear, fala, beleza, irmão? Compostagem orgânica aqui. Qualquer material orgânico pode ser usado na sua compostagem. O que você precisa entender é qual é o modelo de compostagem que você tem. Valeu. Qual é o modelo de compostagem que você tem e qual é a finalidade da compostagem que você vai usar. Quando você pensa em compostar... Pô, mas dá para compostar até fezes? Dá. Fezes de cachorro, pô, eu tenho 5 cachorros em casa, sabe? Teve uma época que eu tinha 5 cachorros. E eu passava o dia olhando para aquelas fezes dele, que eu catava as fezes por volta de 5 da manhã antes de trabalhar. E eu catava aquele monte de cocô, eu só pensava assim, cara, eu preciso arranjar um jeito de fazer alguma coisa com essas fezes. Só que qual era a minha limitação? Eu não usava as fezes deles para a compostagem, porque no local onde eu morava, era uma casa onde tudo era pavimentado, aquela compostagem não seria legal para o meu ambiente ali. Mas se você tem um sítio e quer usar as fezes dentro de um monte de folhas, num monte de material orgânico para ela ficar diluída, e você não vai usar ela em nenhuma horta, ou nada de nenhum alimento que você vai consumir, você pode usar as fezes numa boa. Se você quiser usar as fezes para uma finalidade de hortas e produção de alimentos, é interessante que você tenha um controle sanitário muito grande. Aí a gente vai para um outro patamar, tá? E aí pode usar até matéria orgânica tipo animal, mesmo de carne de animal e esse tipo de coisa. Mas é interessante que você tenha isso em mente. Para começar, eu aconselho todo mundo a usar folhas secas, aparas de grama, resíduos de cozinha, nem entrar nos processados não, entrar realmente em cascas de legumes, cascas de verduras. A compostagem fica muito mais limpinha. Quem está começando é muito mais fácil de você sentir o processo, porque por mais que você consuma, se você tentar fazer a compostagem de cara sem consumir nenhum conteúdo relacionado à compostagem, com certeza vai ser mais difícil do que se você aprender sobre a compostagem e depois aplicar a técnica. Mas mesmo assim, depois que você aprende, lembra que eu falei ontem na questão de conhecimento, habilidade e atitude? Mesmo assim, depois que você absorve o conhecimento, quando você aplica a técnica e começa a ver o que acontece de acordo com o resíduo que você tem em casa, aí realmente você vai entendendo, então eu botei esse resíduo aqui a mais e está acontecendo esse processo aqui. É um aprendizado constante, mas é importante que você tenha uma base para você poder começar a aprender sobre os processos de decomposição naturais. Tá? Inclusive, você pode pensar nisso com relação, vamos fazer uma analogia, com relação a comprar uma planta. Você compra uma plantinha, todas as plantas precisam das mesmas necessidades de luz, água, umidade, temperatura e solo? Não. Cada planta tem uma particularidade a qual você vai ter que entender melhor para poder adequar e não acabar matando aquela plantinha. A compostagem é o mesmo princípio. É observar muito e aprender com o processo. E por isso que é maneiro, porque é um processo de aprendizado constante. Deixa eu ver aqui o que é, Moncler. Quando eu crescer, quero ser assim. Boa, irmão. Como diferenciar minhoca de cobra? Ah, essa é boa, hein? Como diferenciar minhoca de cobra? Tem um esterco de gado quando está curtido há algum tempo. Outro dia achei algumas minhocas dentro dele, mas fiquei na dúvida se era minhoca ou ninho de cobra. Olha, o Mirt, aqui no canal você deve ter visto que a gente fala muito de cobra, né? Então você acabou achando um especialista de cobra e que conhece muito de compostagem de minhoca. Mas basicamente as minhocas são completamente diferentes das serpentes, né? Por exemplo, as minhocas, nas serpentes você consegue ver as escamas, você consegue ver que elas têm olhos, você consegue ver que elas têm uma boca. Na maioria das vezes o tamanho da cobra é muito maior do que o tamanho da minhoca. A minhoca tem um corpo úmido, a cobra tem um corpo que brilha. As serpentes são répteis, as minhocas não, são anelídeos. Então, assim, é tudo completamente diferente. Mas eu tenho uma sugestão muito grande. Assim, na dúvida, você não coloca a mão. Porque se por acaso for realmente uma cobra, você pode se acidentar e se ela for peçonhenta é pior ainda. Tem uma dúvida que é pior do que essa, tá? Tem uma coisa mais difícil de fazer do que diferenciar minhoca de cobra, que é diferenciar minhoca de sanguessuga terrestre. Depois você dá uma olhada nisso, quando você às vezes chega na tua composteira, vai revirando ela e vê uma minhoca que se mexe muito rápido, as minhocas andam daquele jeitinho, né? Daquele jeitinho para frente e para trás, as serpentes elas andam de uma forma mais ondulada. Mas quando você vê uma minhoquinha que é um pouco mais rápido, que tem a cabeça mais arredondada, talvez, ou que tem um corpo mais marcado, aquilo nem minhoca é. Aquilo é um sanguessuga, que inclusive preda as minhocas, né? Ataca as minhocas e se alimenta das minhocas e acaba acabando com o teu minhocário. Eu separei aqui, então, agora tem 13 pessoas aqui, tem mais pessoas. Eu estou falando com relação aos tipos de resíduo que podem usar.
E como eu matei achando que era minhoca. Não mata não, deixa, não pode matar nenhuma das duas, tá? Deixa a cobra viver, deixa a minhoca viver, que é a melhor coisa que a gente faz. Se for uma cobra realmente grande, chama o bombeiro, chama alguém para coletar ela e levar embora. Lembrando que a gente não pode matar porque não se deve matar. E segundo, ainda é crime ambiental. Ainda tem essa que a gente às vezes não esquece, é matar a fauna silvestre. Então tem essas duas linhas. Mas eu aconselho não matar nenhuma delas. O que chama a atenção de muita gente com relação ao que pode e o que não pode ir à compostagem, eu usei essa foto, talvez todos vocês tenham visto uma foto do cara com balde, uma pessoa com balde, despejando as cascas de laranja dentro de um buraco. Essa imagem de chamar para a compostagem com essa imagem causa uma estranheza muito grande em muita gente. Por quê? Muita gente acredita que frutas cítricas não podem entrar na compostagem. E muita gente acredita também que não existe processo de compostagem feito dentro do buraco. O que eu quero deixar claro para todo mundo é que qualquer material orgânico pode ser compostado. Tá? É material orgânico? Pode ser compostado. É de origem vegetal ou animal? Pode ser compostado, porque ele vai se decompor. Ele vai passar por um processo de decomposição natural. E a compostagem nada mais é do que pegar um processo de decomposição natural em cima de uma técnica e acelerar ele, evitando que aquilo vire uma propagação de cheiro ruim, evitando que isso vire um chamariz para animais indesejados, para propagação de doenças. Então a compostagem nada mais é, bom dia Bruna, nada mais é do que a gente pegar um processo de decomposição natural, organizar ele para que ele não vire um lugar de vetores, de cheiro ruim, e é algo que a gente não queira ter. Mas qualquer tipo de material orgânico pode ser compostado. Pensando assim, eu estava até falando no começo, imagina um limoeiro no teu jardim, com a terra, e cai um limão na terra, e aquele limão vai começar a mofar, e vai cair folha em cima, e aquele limão vai ficar na terra. Quer dizer que naquela terra não tem minhoca? Eu te convido a cavar embaixo do limoeiro e achar minhoca. Se ele não estiver completamente seca a terra, se a terra estiver úmidazinha, for um local de sombra, você vai achar minhoca lá. Porque a minhoca consegue ir e sair do local com pH mais ácido ou menos ácido. E aquela decomposição daquele produto cítrico, daquela fruta cítrica, vai acontecer. O grande lance é que as minhocas não gostam de ambientes cítricos. Por isso que diz para a gente não usar produtos muito cítricos na compostagem. Inclusive, existe um processo de compostagem chamado de bokashi, no qual você usa um inoculante. O inoculante, ele é como se fosse não vem nenhuma palavra na cabeça. Mas ele é colocado, vou dizer a finalidade dele. O inoculante é colocado no local da compostagem porque nele, existem fungos, bactérias e agentes decompositores. Existem micro-organismos que vão acelerar a tua compostagem. É como se você tivesse lá um monte de compostagem. É como não? Você tem um monte de compostagem que não começou o processo de decomposição ainda. Ou seja, teoricamente, você só tem ali folhas, matéria orgânica, mas não tem os micro-organismos para poder decompor. Então o que o inoculante funciona? O inoculante funciona como uma isca onde estão todos esses micro-organismos que são importantes para você fazer a decomposição e eles estão ali em grande quantidade. Então, quando você coloca o inoculante na compostagem, aqueles micro-organismos se reproduzem ainda mais, porque você está colocando eles num ambiente rico de alimento para eles, e aí eles aceleram muito mais o processo de decomposição. E aí eles fermentam, na maioria das vezes, e aceleram o teu processo de decomposição ali. Então, essa técnica de compostagem que eu estou te falando, você consegue comprar ou consegue fazer os inoculantes para colocar, e aí decompõe carne, camarão, comida processada, dentro de um baldinho num processo anaeróbico, porque a compostagem ainda pode ser de duas formas. Ela tem fases, né? Pode ser uma fase aeróbica, que ela necessita de oxigênio, e uma fase anaeróbica, que ela não utiliza o oxigênio para poder fazer a decomposição. Então existem alguns truquezinhos e existem algumas técnicas que você pode usar para compostar vários tipos de insumos, de materiais orgânicos. Tem mais uma pergunta aqui, ó. Tarrão Paloma. Bom dia. Tenho duas composteiras, uma sem minhoca, onde coloco cítricos, e outra com minhoca, onde coloco matéria orgânica, não cítricos. É isso aí. Essas são as opções. Inclusive, nessa outra que eu falei, você começa a colocar materiais processados, aí vai haver um momento lá de fermentação, onde vai gerar muito calor, onde vai ser um processo anaeróbico, que vai gerar muito calor, e que as minhocas não gostariam de estar lá.
E para você finalizar essa compostagem, você coloca ela na compostagem comum, onde as minhocas vão fazer o processo de decomposição e sem geração de calor. Então você pode linkar uma com outra. Poxa, mas aí eu tenho muito material orgânico, tipo do meu jardim, e eu quero usar um negócio que seja mais escalável, eu quero ganhar uma escala maior. Maneiro. Aí você tem um outro processo de compostagem. Você tem as leiras e você tem as composteiras estáticas, onde as leiras você controla muito mais a decomposição e a estática você perde um pouco o controle, mas dá para você fazer a receita funcionar melhor para que tudo aquilo se decomponha mais rápido. Existem vários processos, todos eles vão ser de acordo com o que você usa. Eu anotei aqui mais alguns, olha só, tem estática, tem leira, bocagem, método Takakura, tem a receita de biofertilizante, você pode fazer só o biofertilizante direto, você em 4 dias, 15 dias já está com o biofertilizante pronto, já para usar nas suas plantas. Tem método com ou sem minhoca, tem método só com tatuzinho, tem método só com gongolo. Você pode aprender os métodos de uma forma que não é tão difícil assim como está parecendo, mas você pode aprender vários métodos e linkar um com o outro, juntar eles para que você tenha no teu ambiente ali a forma mais confortável de você usar cada um deles. Tem para apartamento, tem para sítio, tem para fazenda. Tem um método bem legal com relação a micro-organismos eficientes, onde você vai na floresta, isso tem no curso também, vai entrar esse módulo, você vai na floresta, usa uma isca, capta os micronutrientes, olha que loucura, os micro-organismos, você captura bactérias e fungos benéficos, não são nocivos à saúde, captura eles e você leva para dentro da tua compostagem, e eles vêm como inoculante, e aí pode ser dentro da tua compostagem normal, ou pode ser dentro da tua preparação do biofertilizante, para que você possa usar um adubo líquido. É muito legal também que todos esses processos de compostagem você pode usar o adubo líquido, que gera dali, que a gente chama de biofertilizante, pessoal. É o mesmo que as pessoas, na maioria das vezes, chamam de chorume, mas aqui a gente vai chamar de um jeito mais chique e vai chamar de biofertilizante. E você pode usar ele também granulado, tá? Ou peneirado, né? Muita gente, de uma forma mais comercial, para vender o composto ou para melhorar a aceitação do teu composto, muita gente peneira ele. E fica bem maneiro. Tá? O que passa pela peneira, você já pode usar direto lá para vender, comercializar ou presentear alguém. E o que fica pela peneira é o material orgânico que não terminou o processo de decomposição como um todo. Então você ainda acha algumas partículas grandes, como madeira, folhas que não foram totalmente decompostas. E aí quando esse você pode usar para o começo de novo. E aí esse funciona como inoculante de novo no processo todo. Com relação aos materiais, tá? Que você pode usar de tudo. Você pode usar materiais secos e materiais úmidos ainda. Né? E na verdade você tem que utilizar materiais secos e materiais úmidos. Existe uma proporção certa para você usar cada um deles. Por quê? Porque alguns são ricos em nutrientes e em nitrogênio e outros são ricos em carbono. E isso vai funcionar como uma receita para que esses micro-organismos tenham tudo o que eles precisam, acelerem a decomposição e a tua compostagem acabe mais rápido. Fique pronta mais rápido, acabe mais rápido. Fique pronta mais rápido. E evitando que, durante esse processo, você usando eles bem equalizados, que durante esse processo você não perca, você não tenha cheiro ruim, ou você não mate as suas minhocas, ou que você não paralise o processo. Ontem, caraca, eu falo pra caramba, né? Pessoal, pode mandar pergunta aí se quiser. Ontem eu recebi uma pergunta aqui que eu até anotei com relação sobre o biofertilizante, o fertilizante líquido, né, o chorume, que muita gente chama, e se podia colocar ele na geladeira. Tá? Eu, antes de responder, eu analisei algumas questões e eu penso o seguinte: o biofertilizante, ele é aquela parte líquida da tua compostagem, ou de N modelos de compostagem, mas é aquela parte líquida da decomposição onde existem micro-organismos e existe uma quantidade de matéria orgânica bem grande. Então ali pode ser que ainda continue o processo de decomposição, se aquele material não está 100% curado. O fato de você deixar ele muito bem fechado em uma garrafa, alguma coisa assim, durante um período muito longo, pode ser que aquela garrafa acabe até estourando, por questões de decomposição continuar ali e os gases serem liberados. Isso é uma coisa que pode acontecer, não estou dizendo que isso é uma coisa que vai acontecer. Para você armazenar, você tem que, considerando que existem micro-organismos vivos ali dentro, que eles estão se alimentando de algum combustível, assim, vamos chamar de algum alimento, para que eles possam continuar gerando os nutrientes, o ideal é que você armazene o teu adubo, tanto o líquido quanto o sólido. É importante que você armazene o adubo num local que seja fresco,
que seja protegido do sol e por não muito tempo. Por quê? Aquele processo de decomposição vai continuar ocorrendo. Então é possível que aqueles nutrientes vão perdendo a possibilidade, a capacidade deles de nutrir a planta. Tá? Então colocar isso dentro da geladeira talvez não seja uma coisa tão ruim, pensando no fato que pode explodir a garrafa. Mas talvez não seja um fato muito ruim, considerando que existem alguns locais onde a temperatura cai bastante e pode ser que chegue até igual a uma geladeira, vamos dizer assim. Mas se você mantiver o material armazenado num lugar já fresco, já ajuda bastante para que você continue mantendo as propriedades interessantes, as propriedades boas daquele biofertilizante. Tá? Congelar talvez não seja muito legal, não sei se os micro-organismos vão sobreviver ao congelamento. Tá? Provavelmente vai cessar ali a vida daquele biofertilizante. Talvez, tá? Isso aqui eu estou no chutômetro puro, só levando em consideração as observações que eu faço. Até porque eu nunca vi ninguém congelando biofertilizante, não sei porquê. A maioria das pessoas faz o biofertilizante para vender logo de cara. Então, assim, quanto mais rápido você aplicar o teu adubo ou o teu biofertilizante no teu jardim, melhor vai ser a absorção dele e melhor a quantidade de nutrientes que tem. Agora, se você botar o biofertilizante num lugar muito quente, é possível que aqueles micro-organismos reajam muito rápido, aí realmente gere talvez mais gases e acabe perdendo mais rápido as propriedades boas do teu biofertilizante. Tá? Espero que eu tenha ajudado com essa resposta aqui. Se quem perguntou isso sobre posso congelar o meu biofertilizante, diz para mim aqui se eu respondi a pergunta ou se ficou alguma outra dúvida. Ou se eu compliquei mais do que expliquei, né? Às vezes eu faço isso. Vamos lá. A Tati perguntou aqui, eu costumo dar uma triturada nos resíduos de cozinha antes de misturar na terra. Posso continuar fazendo isso? Pode e deve. Tá? Isso é muito legal. Porque como o processo de decomposição a gente quer que ele aconteça de forma mais rápida, quanto menor a partícula, né, quanto menor o pedacinho, mais fácil ele vai ser decomposto. Eu quero puxar até aqui o exemplo de galho de árvore. A gente falou ontem sobre materiais muito duros, materiais muito finos, os galhos de árvore. Tem muita gente que tem os trituradores, né? Tem muita empresa de compostagem, ou pessoas mesmo que trabalham com jardinagem, que tem o triturador de madeira, né? Triturador de folha e galhos, de resíduos de poda, aonde você dá aquela triturada boa. Vamos pensar o exemplo da serragem. Vamos lá, a própria serragem, né? A serragem que a gente usa na compostagem, ela é uma madeira que foi cortada. Pega um pedaço de madeira, um tronco, e coloca na compostagem, e pega um punhado de serragem e joga lá, e vê o que vai ser uma ação, o que vai ter uma ação melhor. A serragem vai ter uma ação melhor, porque ele vai ter uma área de contato muito maior, está muito mais fino, aquela lignina está muito mais quebrada aí da madeira, e a absorção e decomposição dele vai ser bem mais rápido do que um pedaço rígido de madeira. Pode ser a mesma madeira, pode ser o mesmo pinus, mas ele vai trabalhar muito melhor na questão de decomposição. E os materiais verdes, mesma coisa. Eu gosto muito de usar, que é um pulo do gato, tá? Vou deixar aqui um spoiler aqui de uma dica, que é um pulo do gato, que é a para de grama. A para de grama é um dos melhores insumos verdes que eu utilizo para compostagem orgânica. Porque a grama é fina, porque a grama está triturada na maioria das vezes, porque ela tem uma umidade muito alta, é riquíssima em nitrogênio. Então a para de grama eu gosto muito de usar lá no início da compostagem para poder dar aquele pump de nitrogênio e botar a fermentação lá no alto. Por isso eu faço até uma questão logística pensada, né? De que sempre que eu preciso alimentar a minha compostagem, eu tento deixar algum trecho do meu gramado, né, não a parte principal do gramado, mas algum trecho mais escondido do gramado, já fechado por semana, para que eu toda semana tenha que cortar um pedacinho do gramado, aparar um pedacinho do gramado, para que eu sempre tenha uma grama bem fresquinha. Mas a grama normalmente consegue sobreviver de uma semana para outra, você consegue manter ela até bem verde. Mas o ideal é você cortar e já utilizar no dia seguinte ou no mesmo dia aquela grama. É bem importante isso e muito bom. Com relação àquela foto, vou voltar na foto aqui que eu lembrei de uma coisa bem legal. Olá Rose, olá Grazi. Com relação àquela foto da chamada da jornada do melhor adubo do mundo, das cascas cítricas no buraco, tem muita gente que não gosta da compostagem em buraco. Tá? Diz que faz mal e que não é legal. Eu não gosto e eu concordo em parte com isso. Tá? Ela funciona, dá para fazer compostagem em buraco, porque tem muita gente que faz compostagem em caixa d'água e basicamente é a mesma coisa. Tá? Você está colocando dentro do recipiente, a diferença é que um está no chão e o outro está fora. Tá? Não vejo tanta diferença assim. A questão de eu não gostar de colocar dentro de um recipiente desse fechado grande ou num buraco no chão é muito mais pela questão logística. Porque pensa o seguinte, você tem lá a tua compostagem num buraco.
E você está adicionando os materiais em camadas e fazendo todo o processo por cima ali. O adubo que vai ficar pronto está por baixo. Então, para você tirar o adubo de baixo, fica mais difícil se você estiver dentro do buraco. Por mais que você revire ele de tempos em tempos, fica muito mais fácil de tirar. E quando você faz a compostagem na altura da tua visão ali, a questão de você botar um carrinho, colocar uma pá, ou então um forcado, ou um garfo e tirar ela em grandes volumes é muito mais fácil. Em leiras, então, é mais fácil indo para tudo. É mais fácil para revirar, é mais fácil para regar, é mais fácil para você adicionar novas camadas, é mais fácil para você tirar a parte que já está pronta. Então, logisticamente, eu não gosto muito do buraco. Você vai ver que no treinamento eu tenho várias técnicas que são logisticamente muito mais fáceis. E você pensando nessa questão de logística, você tem que pensar também onde é que você armazena o teu insumo antes de colocar lá dentro, como é que você vai fazer a separação, o que você vai levar em consideração, como é que você coloca talvez a armazenagem para que o processo continue ou não, o inoculante no final das contas, como é que você usa. Então é bem legal a questão logística também do processo. A gente aprende o processo, a gente aprende os materiais, a gente aprende o processo natural, como é que funciona a compostagem, e a parte logística também faz bastante parte disso tudo. E tudo isso está muito bem claro dentro do treinamento, tá, pessoal? Fica tranquilo. Rose, bom dia. Bagaço, casca e palha de cana de açúcar. Pode fazer compostagem? Pode. Pode sim. Ele é um material muito rico em nutrientes. Só é interessante você entender que o bagaço de cana, né, que eu tenho aqui em mente do que você está falando, ele é muito fibroso. Então, você usando ele sem triturar, ele vai levar um tempo maior para se decompor. Mas está tudo bem. Se você tiver outros insumos ali para colocar junto, você no final do processo você tira o bagaço meio decomposto e coloca ele no começo do processo de novo, tá? Dá para colocar, mas só tenha em mente essa questão. Tinha separado mais coisa para falar aqui, deixa eu ver aqui. Processos anaeróbicos, sombra, fresco e fechado, materiais ricos em nutrientes. Vou dar uma dica aqui de como é que você pode usar o adubo orgânico no final de tudo, tá? Vocês podem usar o adubo orgânico, o líquido, a parte líquida dele sempre diluída, tá? Porque ela está muito concentrada. E lembra daquela aula que eu falei aqui com relação à poluição, suco de laranja, é poluição ou não é? Se você tem um material orgânico muito concentrado, com uma acidez muito elevada, pode ser que ele faça mal para suas plantas ao invés de fazer bem. Então segue um pouco nessa linha. Você pode usar ele, igual eu falei ontem, eu acho, na parte de sólido, como um adubo sólido, e aí você vai usar ele ou misturado na terra antes de você plantar, ou você pode botar ele dentro da cova onde você vai colocar a plantinha. Mas uma vez que ela esteja plantada, você não vai poder tirar ela para poder colocar o adubo de novo. Então você pode usar ele como uma camada de matéria orgânica morta em cima da planta, que ainda vai proteger o solo e vai liberando aos pouquinhos os nutrientes. Ou tem um outro pulo do gato, que você pode usar ele para plantas que não gostam de muita umidade, que você pode fazer um sachêzinho de TNT, sabe TNT? Aquele tecido não tecido, que não é plástico, não é papel, não é nada, é TNT. Você pode fazer um sachêzinho lá fechado com o teu composto orgânico ali dentro, material orgânico, amarrar com um elásticozinho, botar ele no vasinho de planta, e toda vez que você for regar, você regar esse sachê. Então essa água vai dar uma lavadinha ali no solo e vai passar para o teu vasinho de planta. E esse é legal porque você consegue mais ou menos ver se ele está murchando ou não. Então você consegue teoricamente saber quando está acabando ou quando não está acabando. Você não vai esperar, é claro, que ele acabar, porque vai ficar alguns materiais ali, não vai sumir como mágica. Mas você pode usar isso para poder adubar a tua planta. Pessoal, esqueci de falar aqui, mas aproveita para compartilhar aqui, ó, no botãozinho de compartilhar, compartilha com mais pessoas que possam se interessar por esse assunto de compostagem nessa semana do meio ambiente aqui. Compartilha com essas pessoas, dá o likezinho aqui, o coraçãozinho, aperta o coraçãozinho várias vezes aqui na live, que isso ajuda com que o Instagram entregue para mais pessoas isso me ajuda a divulgar mais com relação à compostagem. Então quem puder, aperta o botãozinho aí, é de graça, não vai fazer diferença nenhuma, e manda e compartilha com mais pessoas esse conteúdo daqui. Bom, então você pode usar dessas formas o composto orgânico. Lembrando que o composto orgânico ele é natural, então ele não tem contraindicações com as plantas. Esse dia me perguntaram, isso é legal. Esse dia me perguntaram qual é a desvantagem do composto orgânico relacionado ao composto inorgânico, mineral, químico, seja lá como vocês queiram chamar. O composto orgânico, a desvantagem dele, uma desvantagem grande que ele tem, ou a única desvantagem, ao meu ver, é que quando você precisa adubar suas plantas em grande escala, o adubo orgânico perde com relação a volume, né? Você precisa de uma quantidade maior
de composto orgânico do que de um composto mineral ou químico que você usaria, né, ou inorgânico. Então isso faz com que, se você tiver lá uma grande plantação e tiver que vender ele e transportar de um lugar para o outro, você tenha custos mais elevados de logística do transporte, porque você vai precisar de uma quantidade maior de adubo orgânico comparado com os outros adubos, minerais, inorgânicos ou químicos. Tá? Então essa, teoricamente, é a única desvantagem que o composto orgânico tem. Porque se você pensar que você tem um processo que transforma lixo, vamos dizer assim, resíduo, em um alimento para a planta. Com isso você reduz os custos de jogar fora esse resíduo. Você diminui os custos de existirem aterros sanitários. Você aumenta o tempo de vida de um aterro sanitário. Você recicla nutrientes, você reutiliza insumos e você tem plantas mais saudáveis e você tem a tua horta e produtos orgânicos para a sua saúde, mais saudável para você. E tem todo aquele monte de benefício de você fazer uma atividade terapêutica que vai ajudar a tua mente, que vai fazer com que você se sinta melhor com relação à ansiedade de o que eu estou fazendo para um mundo melhor, que vai juntar a tua família, que vai te trazer aquele contato com a terra e que você vai entender os processos. Se você juntar tudo isso com as desvantagens, que teoricamente é uma desvantagem só que o composto orgânico tem dos outros adubos, eu acho que ele é perfeito. Não existe desvantagem e é muito pequena para que você não faça a compostagem. Entendeu? Deixa eu ver só mais uma pergunta aqui. Rose, bom dia. Bagaço, casca e palha de cana. Esse eu já vi. Desculpa, gente. Eu li a mesma resposta. Então, teoricamente é isso. Não existe nenhuma desvantagem com relação ao composto orgânico, senão a questão de custos logísticos. Tá? Tem até mais uma que é com relação à vida dos micro-organismos, das bactérias e dos fungos que existem no composto orgânico. É interessante você evitar que o composto orgânico, depois de pronto, onde você armazena ele, fique completamente seco. Porque quando o composto orgânico seca por completo, você acaba diminuindo muito a quantidade de vida no solo. E esse é o maior benefício, tá? A maior vantagem do composto orgânico com qualquer outro composto desses inorgânicos, minerais ou químicos, vamos chamar assim, é que ele não só leva os nutrientes para o solo. Quando você usa o teu composto orgânico, ele não tem só nutrientes para as plantas. Ele tem os nutrientes para as plantas e também tem aqueles micro-organismos que são super importantes para que o solo continue saudável e continue fazendo o processo de decomposição do solo e continue atraindo os micro-organismos, a fauna do solo ali, para que aquele solo esteja completamente ativo. Então esse talvez seja o maior benefício da compostagem com relação ao solo. É você poder trazer de volta a vida do solo. Tanto é que ele é chamado de condicionador de solo. Além de um adubo, além de um composto orgânico, além de um adubo fertilizante para suas plantas, ele é chamado também de um condicionador de solo. Ele consegue dar aquela carga de vida que o solo precisa para poder ser saudável. E aí algumas pessoas pensam assim, poxa, então quer dizer que quando eu usar o adubo orgânico nas minhas plantas, no vaso de planta, dentro de casa vai encher de bicho. E não é disso que eu estou falando. Existe uma fauna associada ao solo, né? Mas principalmente eu estou falando dos micro-organismos, dos fungos e das bactérias, que não são nocivos à saúde, desde que você não use nada contaminante durante o seu processo de compostagem. Isso é muito legal porque quando você pega a questão da compostagem orgânica para escala industrial, para você realmente fazer uma empresa, existe uma legislação já específica para licenciamento de empresas de compostagem orgânica. Existem dois modelos de empresa que você, talvez aqui alguém queira seguir essa linha de fazer adubo para vender. Na grande verdade é que os meus alunos todos, eles iniciaram a compostagem porque precisavam de adubo ou queriam saber uma técnica de compostagem orgânica que eles pudessem aplicar na vida deles. Né? Muitas pessoas não são nem da área de meio ambiente, não são biólogos, não são agrônomos, não são nada disso. A maioria deles, olha só que loucura, a maioria deles já fazia compostagem, já tinha compostagem em casa, mas já tinham passado por problemas na compostagem orgânica deles, e aí eles queriam realmente resolver os problemas para não ficar perdendo tempo com a compostagem. Então eles entraram no treinamento para aprimorar a técnica deles de compostagem, aprender a fazer o adubo e já pensando em, poxa, eu vou me mudar, eu vou fazer uma transição de vida para um sítio, ou eu tenho uma casa que não tá produzindo nada, e vou usar a compostagem como um negócio. E aí quando você pensa em usar a compostagem como negócio, existem dois caminhos para seguir. Vou até entrar nessa linha aqui agora,
nesses 10 minutos finais aqui, eu vou entrar nessa linha de negócio. Você pode fazer um negócio informal, tá? Como muita gente faz, como na maioria das vezes muita gente aconselha a começar. Começa informalmente, e uma vez que você entende que se você for pequeno, né? E uma vez que você precisar de know-how, uma vez que você entende que aquele processo é legal, você dá uma guinada para realmente formalizar o seu negócio, fazer um negócio que seja uma empresa de verdade. Mas, porque quando você começa a compostagem informalmente, você não tem que seguir determinadas legislações de controle sanitário ou de licenciamento ambiental. Tá? Então dá para fazer o composto, é claro, usando sempre a questão de que você está seguindo a base do bom senso para não contaminar ninguém. Então assim, você não vai fazer a sua compostagem com fezes, porque você não sabe se o teu cliente... Porque primeiro, você não sabe o controle fitossanitário correto ali, o controle sanitário correto, e você não sabe se o teu cliente vai usar para uma horta. Então é bom você usar sempre os insumos de jardinagem ou de cozinha sem usar fezes ou algo que possa contaminar alguém. E aí você faz a compostagem e você consegue vender numa boa em escala grande. Tá? Eu tenho lá um exemplo de que a gente produzia em 200 metros quadrados no jardim, a gente só conseguia decompor 200 metros, 20% do que o parque gerava, mas era um parque grande, tá? E a gente tinha quase 1 tonelada por semana de adubo pronto. Depois das 8 semanas, era quase 1 tonelada de adubo pronto por semana. Então você transforma isso em saquinhos de 10 quilos, faz a conta aí, que agora eu não vou fazer, mas faz a conta aí, você tem uma quantidade muito grande de saquinhos de adubo pronto. E esse adubo pronto que você tem para vender, ele é diferente do adubo, da terra adubada que você compra numa loja de planta. Porque o adubo que sai, o composto orgânico que sai da compostagem, ele é 100% adubo. Ele não tem terra, ele precisa ser diluído. Ele não deve ser plantado diretamente, a gente já até viu isso aqui. Ele precisa ser diluído, então você tem 100% de adubo pronto na mão. Você não tem a terra de minhoca, a terra adubada com humus de minhoca, ou a própria terra adubada com composto orgânico. Não é terra adubada que você está vendendo. Você pode pegar aquele teu adubo pronto e ainda acrescentar ele na terra, e aí sim você vende terra adubada. Agora, pensando em questões de negócio, quando você vende o adubo puro, né, lá os teus 10 quilos de adubo puro, você ainda consegue economizar com a logística de transporte. Porque é muito melhor e tem um valor agregado financeiro muito mais de você vender 10 quilos de adubo, onde vão entrar ali mais, sei lá, mais 50 quilos ou mais 100 quilos de terra, e aí você vai produzir muito mais. Né? Normalmente é 1:10 ou 2:10 a proporção que a gente utiliza, mas você consegue logisticamente transportar muito mais adubo e a pessoa que vai comprar vai ter a possibilidade de inserir muito mais valor no que ela está comprando. Então essa é uma forma bem legal de você pensar no negócio de vender adubo orgânico para poder atrair pessoas. Essa é uma finalidade da compostagem orgânica, é você vender adubo. Só que talvez você já tenha percebido, até aqui hoje aconteceu, né? Aqui hoje aconteceu de uma empresa divulgar que ele vende a caixa de compostagem. Então ele vende a caixa para fazer compostagem em apartamento. É um outro insumo que você pode entrar nesse negócio de compostagem orgânica, nesse negócio de orgânicos, da compostagem em si, que você pode vender ou pode ofertar para os seus clientes finais as utilidades, os utensílios, né, as ferramentas, ali, os acessórios, era essa a palavra, os acessórios para fazer a compostagem. Essa é uma linha de negócio. A outra linha de negócio é, desse composto orgânico que você está produzindo, vai ser gerado biofertilizante. E se você entrar agora no Mercado Livre e colocar lá biofertilizante, você vai ver que tem gente que vende o biofertilizante diluído ou puro dentro da garrafa PET no Mercado Livre. E você vai ver que o pessoal realmente vende. Inclusive, eu vi hoje, por acaso, um fornecedor lá, um anunciante vendendo no Mercado Livre, e estava bem grande assim, estão esgotados os meus biofertilizantes. Então, nem pronta entrega ele tem, de tanta que é a demanda por biofertilizante. Porque tem gente que não quer ter o trabalho de fazer a compostagem, mas quer usar um adubo orgânico. Essa é uma outra linha de negócio dentro da compostagem orgânica. Tem uma outra linha de negócio que é você criar um centro de compostagem no seu bairro, na sua cidade ou lá na sua região e você fazer a coleta do resíduo das casas ou dos prédios de forma ordenada, de forma sazonal, né, semanalmente. Tem gente que coloca pacotes de 1 vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Só um minutinho. Desculpa. De fazer a coleta do resíduo orgânico e cobrar uma taxa mensal de manutenção para que o integrante dessa usina de compostagem vá até a sua casa
e colete o seu resíduo orgânico. Em contrapartida, você devolve para essa pessoa que é um assinante da sua empresa, né, que é um mensalista lá, você devolve para ele adubo líquido e adubo orgânico sólido. Só que com certeza você não vai devolver 100% do que foi produzido com o resíduo que ele gerou. Então a outra parte você consegue também vender para um cliente final. Então assim, tem gente que vende curso, eu sou o cara que vende curso, eu gosto muito de compostagem, eu vendo as aulas. Então eu vendo como você vai fazer a compostagem na sua casa, no seu apartamento, no seu sítio, e vendo também mentorias de empresas, etc. Então assim, é uma rede de negócios que você pode ter voltada para a compostagem. E tem as pessoas que usam a compostagem como uma base dentro de um modo de vida sustentável, onde você pode tanto vender ou economizar dinheiro não comprando o adubo para suas plantas ou para sua própria horta orgânica. Então aí tem muita gente também que vende produto orgânico e que usa a compostagem. Ela é indiretamente um produto ali, ela é indiretamente um serviço vendido dentro dessa empresa, porque você vende o produto orgânico, a fruta, o legume, a hortaliça orgânica para o cliente final, mas que é produzida através da compostagem orgânica. Então, se você pegar isso como um negócio para a sua vida, tiver uma ideia de uma transição de vida, vamos lá, hoje você mora em apartamento, mas você sempre quis ter uma vida no campo e está estudando novas técnicas para como é que eu posso remunerar, rentabilizar ou fazer o meu sítio, a minha casa, a minha área rural, aquele quintal que eu tenho, me gerar dinheiro ou pelo menos me fazer não gastar tanto dinheiro para poder ser autossustentável financeiramente. A compostagem ela é o primeiro passo, e isso eu sempre falo e vou continuar falando, porque desde que seja galinha, peixe, hortaliça, verdura, pomar, o que você quiser ter ali para vender como subproduto, a compostagem vai estar sempre ali te ajudando a reciclar resíduos do processo, a devolver alimento para o processo, seja até mesmo minhoca para as suas galinhas ou para os seus peixes, no enriquecimento de galinha caipira, por exemplo. Inclusive, tem muita gente que vende minhoca, né? Tanto que a gente pode comprar minhoca californiana pela internet. Então ainda tem esse outro produto. Eu já comprei pela internet, eu vou comprar, mas já vi vendendo pela internet tatuzinho, colêmbolo, o springtail, gongolo, toda essa fauna associada ao solo é vendida na internet tanto para compostagem quanto para terrários bioativos. Aqui no meu Instagram, vocês já devem ter visto que eu tenho um viés muito grande para animais, para pets exóticos, né? Principalmente serpentes. E eu tenho isso porque eu desde pequeno... E aí, Daniel, tudo bom? Eu desde pequeno sempre tive animais exóticos e sempre gostei muito de terrário e sempre gostei muito de trilha. Então eu juntei isso tudo e me tornei biólogo. Então eu juntei isso tudo e hoje existe um grande mercado voltado para tudo isso. Tá? Tanto para os animais, como pet, como as serpentes e lagartos e outros grandes desse, quanto para pessoas que gostam de criar lacraias, aranhas, caramujos. Fala, Daniel. E tudo isso fica dentro de um lugar que a gente chama de terrário, que é tipo um aquário, só que com terra. Pegou? Terrário, aquário, é tipo isso. E você tem algumas linhas de pensamento, algumas linhas de hobby ali dentro disso tudo, do terrário. Ele pode ser tanto um terrário bioativo, né? Pode ser um terrário só de planta, vocês já devem ter visto terrário só de planta. Pode ser um terrário bioativo, ou ele pode ser um terrário que não tem uma vida associada ali. Mas os terrários bioativos, principalmente, eles precisam dessa camada de matéria orgânica, eles precisam desse adubo e eles precisam dessa microfauna ou dessa meso ou macrofauna ali dentro para que o ciclo seja composto por completo e funcione. Né? Tem até gente que já cria animais, serpentes, em alguns terrários desses bem grandes, onde as fezes da serpente entram dentro daquele processo de decomposição e ele consegue até equalizar aquilo tudo. É muito mais difícil porque é um volume muito grande num espaço muito pequeno. Mas quando você pega um terrário bioativo desse para plantas, e ali dentro você tem caranguejinhos, ou então tem os gongolos, ou tem animais menores, caramujos, tem animais menorzinhos morando ali dentro, você consegue realmente manter um ciclo ali, esse ciclo funcionar. Por isso é que eu estou te falando que você consegue hoje comprar pela internet esses invertebrados, sejam eles artrópodes ou anelídeos, mas diversos invertebrados, que para a compostagem são bem legais por poder melhorar o processo de decomposição. E para essas outras pessoas, eles querem ter um terrário, tipo aqui atrás, eu tenho um terrário bioativo, onde eu tenho só plantas aqui atrás,
e inclusive ele é aberto, ele poderia ser fechado, mas inclusive ele é aberto. E na parte da camada de baixo ali tem uma microfauna do solo, uma mesofauna, tem como é que é o nome daquele bicho? Os gongolozinhos, tem alguns animaizinhos que vivem aqui. No teu vaso de planta que você tem em casa, você pode ter certeza que ele tem a micro e mesofauna talvez. Tem gente que tem vaso de planta em casa que até minhoca tem, dependendo do tamanho, mas uma microfauna com certeza tem. Então esse mercado vem crescendo cada vez mais e você pode se especializar, ou você pode nichar ele ou subnichar ele para que você tenha produtos específicos. Hoje você compra facilmente na internet baratas de Madagascar, tatuzinhos, que são os isópodes, compra os colêmbulos, compra os springtails, compra os gongolos, compra as minhocas, enfim. Você consegue hoje comprar todos esses animais para poder usar como diversas finalidades. Então, quem pensa na compostagem como realmente uma linha de negócio, uma linha de como é possível, deixa eu ver aqui, uma pergunta, eu gosto de pergunta, Mirth. Se puder gravar um vídeo mostrando a diferença entre minhocas e cobras filhotes, e se possível mostrar os tipos de minhocas, seria muito bom. Boa sugestão, Mirth, eu vou pensar na tua sugestão e vou fazer sim. Tá, eu vou de repente até compro várias minhocas na internet aqui, a gente faz um bolo de minhoca para mostrar as diferenças. Ou então só vejo foto, né, talvez, não preciso comprar minhoca nem ficar fazendo bolo de minhoca aqui em casa. Não, legal, vamos fazer. Deixa eu até anotar isso aqui. Só um minutinho. Vídeo de minhocas. Show. Beleza. Então, assim, levando em linha de negócio, existe o céu é o limite para que você possa empreender dentro, usando a compostagem como uma base ou como um braço do seu negócio. Dentro do treinamento do Melhor Adubo do Mundo, existem alguns módulos por fora que têm a ver com internet, com venda pela internet, empreendedorismo e um negócio voltado para a compostagem orgânica. Mas nesse momento eu não quero falar sobre isso, porque eu quero só dizer que tem, mas nesse momento agora eu quero falar sobre como você pode usar a compostagem também para empreender. A gente já viu aqui, né, eu vou encerrar agora, a gente já viu aqui que a compostagem te ajuda com saúde mental, na sua própria saúde física e mental. Ela ajuda o planeta de uma forma, se você se preocupar em ajudar só você, que é muito legal, preocupe-se em ajudar só você, que você vai indiretamente ajudar todas as outras cadeias que existem. O meio ambiente como um todo, a redução de resíduos como um todo, você vai contaminar de uma forma positiva as pessoas que vivem no teu entorno, vai melhorar a tua qualidade na tua família, você vai poder também montar um negócio se quiser. Então, assim, existem vários benefícios. Né? Lembra do primeiro vídeo? Os benefícios todos, não vou falar todos agora de novo, mas existem vários benefícios você usando a compostagem como uma coisa, como uma terapia e como o teu melhor amigo ali para o teu primeiro passo para uma vida mais sustentável. Pessoal, agora são 11h03, já passou até do horário que eu fecho a live. Vou fechar essa live aqui agora. Aproveito a convidar vocês para a live de amanhã também. E quem não está inscrito na semana da jornada do Melhor Adubo do Mundo, que vai rolar na semana que vem, tem um link na minha bio que você pode clicar lá e se inscrever. Você pode se inscrever lá também e cair no nosso grupo de WhatsApp. A gente tem alguns grupos de WhatsApp onde eu vou mandando todas as informações, os links. Na verdade eu falo pouco, mando muito mais link convidando para os nossos eventos, que são as lives, que são as aulas e que é depois o treinamento. Quem entrar nos grupos também vai ter condições especiais para entrar no treinamento junto comigo. Tá? Então aproveita para compartilhar esse vídeo aqui, clicar aqui no aviãozinho e compartilhar esse vídeo com mais pessoas que se interessem por sustentabilidade e que não conhecem a compostagem ou que conhecem e deveriam fazer melhor ou querem fazer melhor. Deixa o teu like aqui no vídeo, que isso ajuda o Instagram a entregar muito mais esse conteúdo para muito mais pessoas. E a gente se vê amanhã às 10 da manhã. Espero que vocês tenham gostado e um excelente dia para todos vocês. Tchau, tchau!